história da administração norte-americana continua a suscitar polêmica. Esta semana, mais 11 migrantes deportados dos Estados Unidos chegaram a Eswatini, levando para 29 o número de pessoas enviadas para aquele país ao abrigo do acordo bilateral. Organizações de direitos humanos denunciam que vários destes deportados permanecem detidos apesar de já terem cumprido penas nos Estados Unidos, levantando questões sobre a legalidade e o respeito pelos direitos fundamentais. Para compreender as implicações desta política, recebemos agora em linha Dr. Crespim Senga, especialista em relações internacionais. Muito boa noite, Dr. Senga, bem-vindo aqui ao programa. Muito boa noite e agradeço mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer cá estarmos para esse exercício acadêmico. Sim, doutora. Como é que avalia esta política dos Estados Unidos de deportar migrantes para países terceiros como Eswatini? Bem, a pergunta que me coloca é pertinente e indo em conta o tema em causa, mas antes de mais, permita-me aclarar os nossos ouvintes para poder fazer entendê-los o que é isso de migração para depois adentrar a pergunta que me coloca. Antes de mais, é fundamental entender que imigração é nada mais, nada menos do que a deslocação de pessoas dentro de um espaço geográfico. E se olharmos para a história, vamos perceber que esse processo migratório sempre existiu na medida em que o ser humano sempre teve necessidade de se locomover para outras latitudes à procura de melhores condições de vida. E enquanto fatores que impulsionam este elemento migratório, nós podemos elencar os fatores sociais, políticos, culturais e ambientais que acabam influenciando o indivíduo a procurar outras latitudes do globo para conseguir dar melhor condições de vida à sua pessoa. E olhando especificamente a pergunta que me coloca, os países a nível do próprio sistema internacional, eles cooperam. E este acordo estabelecido entre os Estados Unidos da América e a República da Eswatini visa exatamente este acordo de receber refugiados que vêm efetivamente dos Estados Unidos da América, entendendo Trump que estes estão ilegal no seu país. Dali, antes mesmo de haver este acordo, Trump foi sensibilizando alguns imigrantes ilegais a nível dos Estados Unidos da América, no sentido destes regressarem aos seus países de origem. Inclusive, chegou a sugerir um valor monetário de 3 mil euros para cada imigrante ilegal regressar no seu país de origem. Porém, essa medida não foi bem acolhida por parte dos imigrantes, dali que Trump vem então estabelecer esse acordo de recepção de refugiados com a República Eswatini, no sentido de fazer com que esses indivíduos que estão de forma ilegal nos Estados Unidos da América adentrem efetivamente a República da Eswatini. Porém, isso pode acarretar consigo várias consequências a nível do país em causa, que é Eswatini. Via de regra, os países a nível interno têm uma margem definida daquilo que vai ser o seu orçamento geral, tendo em conta o número de cidadãos que detêm no seu território. E ao receber outros indivíduos, outros elementos vindo de outras latitudes, isso acaba fazendo com que o Estado faça um jogo de cintura, no sentido de aumentar o incremento relativamente ao valor que seria definido para o seu próprio orçamento. Não obstante isso, também podemos olhar para a perda de empregos por parte de nacionais, podemos olhar outros fatores como o aglomerar de indivíduos que muitas das vezes são considerados até delinquentes nos países de onde vêm. E hoje por hoje o mundo está completamente globalizado e muitas das vezes nós não sabemos quem é quem e quais são as reais intenções desses indivíduos que nós estamos a acolher no nosso território. Dali que, apesar de ser
um acordo estabelecido e, via de regra, os acordos acabam também carregando consigo um valor monetário, porque os países negociam e nessa negociação acaba envolvendo algum custo para Sim, o sim. país receptor desses imigrantes ter nas suas contas fruto deste aceitar do acordo, mas mais do que esse acordo econômico por detrás da recepção desses imigrantes, é fundamental colocar sempre em primeiro lugar a própria soberania do Estado, porque uma vez ameaçada, nós podemos estar expostos a colocar em risco não só a vida de quem dirige o próprio Estado, como também dos cidadãos, das pessoas que vivem naquela circunscrição. Sim, sim, doutor Crispim. E este tipo de acordo é compatível com o direito internacional e com as convenções de proteção dos direitos humanos e que responsabilidades recaem sobre a Suatina ao aceitar receber partidos e a cidadãos deportados de outros países? Bem, é efetivamente aquilo que eu fiz referência. Os Estados, no fundo, eles têm essa capacidade de cooperar, partindo do princípio de que cada Estado é soberano. Por isso é que Jean Bodin vem a defender soberania como sendo um poder sem igual na ordem interna, nem superior na ordem externa, entendendo que dentro das fronteiras do Estado não existe um poder superior ao próprio Estado, porém, na arena internacional, os Estados estão no mesmo nível de paridade. Mesmo havendo este conceito, é fundamental ter em linha de atenção que, na prática, os Estados efetivamente não são iguais. Dali que depois vem a própria hierarquia dos Estados, onde temos superpotências, grandes potências, médias e pequenas potências e potências regionais. Então, é nesse âmbito que os Estados Unidos da América, sendo o gendarme da política internacional, tem a capacidade efetivamente de influenciar outros atores a alinhar ou aceitar efetivamente um determinado acordo fruto do poderio que detém a nível das próprias relações internacionais. Então, aqui, se o acordo é ou não aceitável, indo em conta aquilo que são as medidas de o respeito aos direitos humanos, se irmos na lógica da ética, esse acordo pode não ser viável, mas se irmos no âmbito da cooperação e da política entre os Estados, esse acordo acaba tendo um acolhimento no sentido de que hoje por hoje tem se dito que em relações internacionais não existem almoços grátis, ou seja, quem te ajuda efetivamente quer que amanhã também tu, na mesma posição, tenhas a mesma amabilidade de ajudar ou aceitar um favor proposto por ele. Então, é nesse âmbito que os Estados são movidos por interesses. Hoje é Estados Unidos da América querer que a República Eswatini receba imigrantes ilegais, amanhã poderá efetivamente ser, em contextos diferentes, a República de Eswatini a pedir ou a requerer alguma solicitação por parte dos Estados Unidos da América relativamente aos seus interesses a nível do sistema internacional. Sim, sim. E que impacto poderá esta política ter nas relações entre os Estados Unidos e os países africanos? Bem, essa política pode efetivamente azedar, passo aqui o termo, as relações entre Estados Unidos da América e alguns países africanos. Aliás, se olharmos para aquilo que são os ditames tradicionais dos americanos, vamos encontrar que estes valorizam, sobretudo, a boa governação, o respeito aos direitos humanos, transparência nos processos eleitorais, etc, etc. E Trump é daqueles que eu tenho dito pessoalmente que não é um indivíduo que entende de política real, ou seja, de realpolitik. Trump é um empresário, efetivamente, emprestado à política e grande parte das medidas que ele tem vindo a tomar são voltados para o setor que ele mais domina, que é exatamente a economia. E isso faz com que ele vai rompendo com alguns pressupostos que
também acabam beliscando a própria imagem norte-americana face àquilo que são os intentos de outros países a nível do continente. Então, relativamente aos impactos, estes podem se subscreverem na limitação da confiança entre alguns estados africanos para com a superpotência norte-americana, partindo do princípio de que os americanos estão efetivamente a enviar cidadãos ilegais, muitos deles criminosos, que viviam a nível dos Estados Unidos da América para a República Eswatini. Mas aqui não há esse elemento impositivo, não é uma imposição que os Estados Unidos da América coloca a República Eswatini. É um acordo celebrado entre as partes. Esse acordo, efetivamente, por detrás envolve custos monetários. Aqui cabe, efetivamente, a capacidade mental e sanidade da República Eswatini aceitar ou não esta proposta vindo dos Estados Unidos da América. O que nós assistimos é que essa proposta foi acolhida e, se foi acolhida, houve exatamente esse entendimento entre as partes em causa. Muitíssimo obrigado, Dr. Crispim, pelas suas análises e continuação de uma boa noite para si. Muito obrigado e igualmente. E estas palavras de Crispim Senga, especialista em relações internacionais, falando-vos a partir da cidade de Luanda, Angola. Fica-se aqui com Jacob Tivani com as notícias do desporto.